Vamos lá, amiguinhos, pois não é que o Internacional conseguiu fazer uma crise dentro de uma teórica zona de conforto que o clube vive, mesmo que os resultados sejam ruins, mesmo que a vaga para a Libertadores de forma direta já seja difícil, e isso em função do Grêmio ir para o rebaixamento, ou quase lá. Pois vazou um áudio do professor Paulo Paixão, campeão do mundo, multicampeão, né? Dando a sua opinião sobre o vestiário colorado, sobre alguns jogadores, sobre o grupo que o Aguirre tem à sua disposição, sobre as escolhas que ele tem que fazer ou a falta delas. E esse áudio vazado, né, acabou fazendo que o próprio professor Paulo Paixão pedisse demissão. E foi aceito. E por que foi aceito? Porque no áudio, o professor Paulo Paixão, para um amigo, né, emitiu uma opinião a respeito de Bosquilha, que chamou de enganador, de jogadores que estão há muito tempo no clube e que deveriam entrar em, segundo ele, permutas ou trocas, né, para que o Inter agregasse qualidade futuramente. Patrick, Dourado e Cuesta foram os nomes citados por ele. Que quando Aguirre, ao enfrentar o Flamengo, olhava para o banco e via jovens, enquanto o Renato via Rascaeta, Pedro, entre outros jogadores. Né? E isso, evidentemente, pode até ser verdade. Aliás, eu, na minha opinião, né, acho que ele só falou verdades. O Internacional tem jogadores que estão aí há muito tempo e não conseguiram ser vencedores. Individualmente são bons jogadores? São. Né? O Cuesta é um belo zagueiro. O Patrick alterna bons e maus momentos, mas é um jogador importante para o time. O Dourado é uma das referências da equipe, né? Já não é mais um jovem, mas é ainda um jogador que é muito presente. Mas também é verdade que eles não ganharam nada no Internacional. Eles são remanescentes ainda da época da participação do Inter na Série B, junto com o Edenilson, junto com o Lomba, entre outros. Né? E estão aí e não ganharam nada. E isso aí é inquestionável, porque isso é um fato. Agora, meus amigos, isso aí, essa opinião, que eu comungo, e também acho que é verdadeira, né? Ela dita assim num petit comité, num grupo interno, beleza? Né? Agora, quando isso vaza, é um problema. É um problema que você não tem como administrar isso num vestiário. Né? Eu até fiquei é, no áudio, né? Parece aí uma leitura minha que isso é uma situação que é discutida internamente no Internacional. Porque o professor Paulo Paixão é membro da comissão técnica, que inclui treinador, departamento de futebol, né? Será que é só o Paulo Paixão que pensa isso? Ou os outros integrantes da comissão técnica também pensam assim? E é claro, mais importante do que a mensagem é o receptor, é como o receptor recebe. E certamente seria muito difícil de administrar isso, né, depois do que aconteceu. O fato, meus amigos, é que o Inter perde um grande profissional, vencedor, esse sim, vencedor. Ele até divulgou um áudio, né, dando, não entrou em detalhes, mas confirmou que houve um áudio vazado e que prontamente pediu ao Paulo Brax a sua demissão e tal. Era até meio óbvio, conhecendo o professor Paulo Paixão, que ele ia tomar essa atitude, porque ele mais do que todos sabe como é que funciona o vestiário. E não teria clima para ele permanecer, né, diante de tais circunstâncias. Então, ele fez o que era realmente o que tinha que ser feito. É uma pena, eu lamento porque o Inter perde um grande profissional. O Inter vai ter que vai saber quais são as consequências, porque nós temos que saber quais são as consequências disso aí, né? Porque isso aí coloca para fora algo que pode estar acontecendo dentro do ambiente do internacional que ainda não saiu. Né? Qual é o pensamento da direção a respeito disso tudo? Né? Como é que o Inter trabalha 2022? E o Internacional está aí, e a gente não sabe mais qual é o objetivo do Inter, né? Se é a vaga direta ou se é só assistir o rebaixamento do Grêmio e lutar por isso também. O fato é que o Inter conseguiu criar
uma turbulência no momento que os olhos estão todos voltados para o seu rival, para o seu inimigo, entre aspas, que está lutando desesperadamente para sair do inferno. E não é raro isso acontecer aqui no Rio Grande do Sul, tá? Porque Inter e Grêmio, eles se duelam, né? A gente brinca dizendo que cada um não quer, um tem inveja do outro. Se um ganha campeão, o outro quer ser campeão também. E um entra em crise, o outro quer entrar em crise também. É um negócio impressionante. Mas é assim. A nossa cultura é assim, né? Nós vivemos esse dualismo, né? Então, Paulo Paixão deixa o Internacional, coloca uma situação que vai ter que ser muito bem administrada, porque não é só a saída do Paulo Paixão. Fica o que ele disse. Fica a constatação dele, que é uma opinião, mas pode ser não só dele, pode ser uma convicção da direção do Inter olhando para o futuro, que é logo ali. Como é que esses jogadores vão se comportar agora, se eles não souberem da direção o que eles pensam para o futuro deles em 2022, hein? Então, não é só isso. Não termina aí. E o Inter vai ter que ter competência para administrar essa situação. E tem outra, tá? No combo dessa situação toda, essa zona de conforto que o vice de futebol do Inter alegava há alguns dias, né, de sexto, sétimo lugar, hoje tu coloca no combo que o Inter vem de derrotas, que o Inter perde, né, e está perdendo posições na tabela, que o rival, querendo ou não, está tentando se recuperar na busca de milagre, e agora estoura essa situação de vestiário no Beira-Rio. Durma-se com um barulho desse. E o que vocês estão achando disso tudo, hein? Tamo junto.